Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Galvão, eu sou advogada aqui na RGL Advogados e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a responsabilidade civil por erro médico. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o erro médico é um ato ilícito cometido pelo médico. E o que seria um ato ilícito? Segundo o artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ainda prevê o artigo 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, se o médico cometer um erro médico, que é um ato ilícito, ele vai ter a obrigação de indenizar esse paciente. E como sabemos quem tem a obrigação de indenizar? A gente tem que apurar se houve ou não a responsabilidade civil desse médico. E para que haja a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, a responsabilidade de indenizar, é preciso que haja 4 coisas. Então, a primeira, uma conduta voluntária de alguém, que pode ser uma ação ou uma omissão. Segunda coisa, um dano a alguém. Terceira coisa, a culpa, que pode ser tanto o dolo, que é a vontade de danificar, quanto a culpa, que ela pode ser dividida em negligência, imperícia e imprudência. A quarta coisa que precisa ter é o nexo causal entre a conduta e o dano, ou seja, o dano ele tem que ser decorrente da conduta. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela sofreu um dano físico, pois o médico esqueceu um instrumento de trabalho dentro dela ao fazer uma cirurgia. Então, o dano que ela tem decorreu da conduta do médico. Agora, se a pessoa sofreu um dano físico por qualquer outro motivo, não há responsabilidade do médico, né? Porque não tem nexo causal entre qualquer conduta e o dano. Eu vou dar também um exemplo aqui para vocês de negligência, imperícia e imprudência que podem ocorrer, né, no âmbito da medicina. Então, negligência. Por exemplo, quando o médico ele deixa de tomar os cuidados que ele devia ter com um paciente em um tratamento pós-operatório, por exemplo. A gente também pode ter a imperícia, por exemplo, quando um médico ele realiza uma cirurgia sem ser especialista naquela área, então ele é imperito. E também tem a imprudência, por exemplo, quando o médico ele realiza uma cirurgia sem a equipe necessária, né? Então, em geral, para que haja a responsabilidade civil do médico e o dever de indenizar, é necessário que se prove a culpa, né, nessas modalidades que eu falei, provar a negligência, a imperícia ou a imprudência, ou também o dolo. Às vezes a pessoa teve a intenção ali de cometer um dano, né? Então isso tem que ficar provado. Também tem que ser provado, né, que a conduta do médico foi equivocada, tem que ser provado o dano e também o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ou seja, que o dano decorreu da conduta. A gente pode destacar ainda que geralmente a obrigação do médico ela vai ser uma obrigação de meio e não de resultado, ou seja, o médico ele não consegue garantir o resultado, ou seja, ele não consegue garantir a cura dos pacientes, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já aperta aí o like, se inscreve no nosso canal e qualquer dúvida a mais a gente está à disposição para atender vocês. Um beijo e até a próxima!